Vamos lá então, pessoal. O começo da aula de hoje, eu vou começar pela correção da atividade da aula de ontem. Atividade essa que era sobre permutação simples. A primeira questão, calcular o valor da expressão 3 vezes uma permutação de 2 elementos, mais 2 vezes um arranjo de 9 elementos tomados 2 a 2. É só a gente então aplicar a definição de permutação e aplicar a definição de arranjo. Vai ficar então 3 vezes a permutação de 2, como a permutação de 2 é 2 fatorial, fica 3 vezes 2 fatorial. Mais 2 vezes o arranjo de 9 tomado 2 a 2, fica 2 vezes 9 fatorial sobre 9 menos 2 fatorial, que é a definição de arranjo. Então eu vou ter, repete aí, 3 vezes 2 fatorial é 2, mais 2 vezes 9 menos 2 dá 7, então fica aí 9 fatorial sobre 7 fatorial. Eu vou então repetir tudo que vem antes do fatorial e vou desenvolver do 9 até chegar no 7 fatorial. Cancela agora o 7 fatorial, repete o que estava antes, então ficou 3 vezes 2 repetido, mais 2 vezes, quando eu cancelar os fatoriais, fica 9 vezes 8. Resolvendo então, 3 vezes 2 é 6, 2 vezes 9, 18, 18 vezes 8, 144. 6 mais 144 dá 150. Portanto, 3 vezes a permutação de 2, mais 2 vezes o arranjo de 9 tomado 2 a 2, isso é 150. A segunda questão, calcular o número de anagramas possíveis na letra A da palavra amigo. Lembrando que os anagramas de uma palavra são as palavras que a gente obtém permutando as letras. Então, se a palavra amigo tem 5 letras, a quantidade de anagramas dela é a quantidade da permutação de 5, que é 5 fatorial. Como 5 fatorial é 120, então a palavra amigo ela tem 120 anagramas. A letra B da palavra estudar, que começam com vogal. Primeiro vamos para a exigência. A minha exigência é que ela comece com vogal. Então observemos que nós temos 3 opções de vogais para começar a palavra. Pode ser começado com E, com U ou com A. Colocada então uma vogal no começo, a palavra estudar ela tem 7 letras. Como uma delas já é a vogal que está no começo, sobram então 6 letras para a gente permutar. Então as demais 6 letras que sobram podem ser permutadas. Dessa forma então nós vamos ter 3 vezes uma permutação de 6. 3 vezes porque eu tenho 3 opções de vogal para o começo, permutação de 6 porque as 6 letras que sobram eu vou permutar. Lembrando então que a permutação de 6 é 6 fatorial, vai ficar 3 vezes 6 fatorial. Como 6 fatorial é 720, 3 vezes 720 dá 2160. Então nós temos 2160 anagramas da palavra estudar que começam com vogal. A letra C. Eu continuo querendo anagramas da palavra estudar, só que eu quero que comecem e terminem com vogal. Ou seja, eu quero uma vogal no começo e outra no final. Vamos lá então. Eu tenho 3 opções para começar o anagrama com vogal. E eu tenho 2 opções para finalizar o anagrama com vogal. Porque como são 3 vogais, a que eu já coloquei no começo, eu não posso mais colocar no final. Então restam 2. Como a palavra estudar tem 7 letras e eu já coloquei uma vogal no começo e uma vogal no final, restam então 6 letras no meio para a gente permutar. 6 não, digo. Restam então 5 letras no meio para a gente permutar. Então você vai ter uma permutação de 5 no meio. Isso então vai ficar 3 vezes uma permutação de 5 vezes 2. 3 vezes por causa das 3 opções para começar com a vogal. Permutação de 5, que vai permutar as 5 letras que estão no meio, vezes 2, porque você tem 2 opções para terminar com vogal, claro, uma vogal diferente daquela que começou. Bem, a permutação de 5 é 5 fatorial, então vai ficar 3 vezes 5 fatorial vezes 2. Eu posso então ver que 5 fatorial é 120, então 3 vezes 120 vezes 2 vai me dar 720. Desse modo, então, nós temos 720 anagramas da palavra estudar que começam e terminam com vogal. Terceira questão.
da FUVEST. Quantos anagramas da palavra FUVEST começam e terminam com vogal? Bem parecida com a anterior. Vamos fazer do mesmo jeito. Eu tenho então duas opções para começar o anagrama, já que só são duas vogais, e eu tenho apenas uma opção para terminar o anagrama, porque das duas vogais eu escolho uma para colocar no começo, obrigatoriamente a única que vai sobrar, a única vogal que sobra, vai para o final. Como a palavra FUVEST ela tem 6 letras, eu já coloquei duas, uma no começo e outra no final. Restam então 4 no meio. Essas 4 letras do meio, elas podem ser permutadas. Então, a permutação de 4. Daí, então, fica 2 vezes uma permutação de 4 vezes 1. Lembrando que a permutação de 4 é 4 fatorial, então 2 vezes 4 fatorial vezes 1. Isso é 2 vezes 24 vezes 1, que vai dar, então, 48. Lembrem aí que 4 fatorial é 24, né? Quem não lembrar pode fazer o cálculo que você vai chegar nesse resultado. Então, nós temos 48 anagramas da palavra FUVEST que começam e terminam com vogal. Quarta questão, da Universidade Estadual de Goiás. Encontre quantas maneiras podem ser dispostas 4 damas e 4 cavalheiros numa fila, de forma que não fiquem juntos 2 cavalheiros nem 2 damas. Observem que na hora que eu digo que eu não quero colocar junto nem 2 cavalheiros nem 2 damas, na prática nós estamos dizendo que tem que colocar alternado cavalheiro e dama. Não podem ficar 2 juntos nem 2 juntas. Bem, para não deixar eles juntos, nós vamos ter então que colocar alternados. E para alternar cavalheiro e dama, nós temos 2 maneiras. Você pode alternar dessa maneira, começando com uma dama da esquerda para a direita, dama, cavalheiro, dama, cavalheiro, dama, cavalheiro, dama, cavalheiro. Ou você pode começar com um cavalheiro da esquerda para a direita, cavalheiro, dama, cavaleiro, dama, cavaleiro, dama, cavaleiro, dama. Então, 2 maneiras para permutar. Permutar para... não é nem permutar a palavra correta. 2 maneiras para alternar cavalheiro e dama. Além disso, feito isso, eu posso permutar as 4 damas entre si, trocar as 4 mulheres de lugar só entre elas, isso é uma permutação de 4, e eu posso também trocar de lugar os 4 cavaleiros também entre eles, isso também é uma permutação de 4. Dessa forma, então, nós temos 2 vezes uma permutação de 4, vezes uma permutação de 4. Lembrando, esse 2 é 2 maneiras de alternar cavaleiro e dama. As permutações de 4 é a permutação das 4 damas e dos 4 cavaleiros. Então, isso fica 2 vezes, a permutação de 4 é 4 fatorial, então 2 vezes 4 fatorial vezes 4 fatorial. Lembrando que 4 fatorial dá 24, isso é 2 vezes 24 vezes 24, isso vai dar então 1152. Portanto, então, temos 1152 maneiras de colocar esses 4 cavaleiros, essas 4 damas numa fila, de modo que não deixemos 2 cavaleiros nem 2 damas juntos. Quinta questão, da Universidade Estadual de Maringá, São Paulo. De quantos modos podemos ordenar 2 livros de matemática, 3 livros de português e 4 livros de física, de modo que os livros de uma mesma matéria fiquem juntos? Nós fizemos um exemplo muito parecido com esse, só que lá era apenas 2 disciplinas, matemática e português. É só a gente seguir o mesmo raciocínio aqui. Os 2 livros de matemática podem ser permutados entre si, isso é uma permutação de 2. Os 3 livros de português também podem ser permutados entre si, isso é uma permutação de 3. Os 4 livros de física podem ser permutados entre si, isso é uma permutação de 4. Acabou? Não, não acabou. Agora eu posso permutar as disciplinas entre si. Por exemplo, eu posso deixar matemática, português, física, pode ser matemática, física, português, pode ser física, português, matemática e assim por diante. Então nós vamos ter que permutar as 3 disciplinas. Permutar as 3 disciplinas é uma permutação de 3. Então agora é só pegar e multiplicar. Multiplicando então a permutação dos 2 livros de matemática pela permutação dos 3 livros de português, pela permutação dos 4 livros de física, pela permutação das 3 disciplinas, vai ficar então 2 fatorial vezes 3 fatorial vezes 4 fatorial vezes 3 fatorial. Lembremos aí que 2 fatorial é 2,
3 fatorial é 6, 4 fatorial é 24. Multiplicando tudo, 1728. Desse modo, então, nós temos 1728 modos, maneira de ordenar esses livros e de modo a não misturar livros de disciplinas diferentes. Se eu pudesse misturar os livros de disciplinas diferentes, era só observar que são 9 livros, fazer uma permutação de 9. Mas observe que eu tenho a restrição de não poder juntar livros de disciplina diferente. Dessa forma, então, a gente finaliza a nossa correção da atividade. Logo em seguida, eu passo uma atividade de fixação dos assuntos que nós trabalhamos essa semana, que é arranjo e permutação.